sejam bem-vindas ao programa Eu e Minha Casa Organizada. Essa semana nós vamos falar sobre mulheres de sucesso. Eu vou deixar, as que eu encontrar, lógico, eu vou deixar a foto dessa mulher e um pouquinho para que você possa ler mais ainda a respeito dela. Nós temos mulheres vivas e mulheres que já passaram, por essa vida há mais de 70 anos. Esse livro, ele me inspirou a falar sobre essas mulheres. Então, de todas as mulheres aqui descritas, eu vou falar apenas de 5 mulheres. Então, essa semana vai ser para você ver e entender que tudo o que elas fizeram com ou sem tecnologia, que tudo o que elas fizeram com ou sem as ferramentas que nós temos hoje, elas fizeram. Elas simplesmente eram mulheres de sucesso. Por isso, elas fizeram o que fizeram. Você é o que você decidir ser. Você pode o que você decidir que você pode. Você vai fazer coisas maiores e melhores do que qualquer outra pessoa. Porque as pessoas podem fazer qualquer coisa, mas ninguém pode fazer o que só você faz. Ninguém pode fazer como você faz. De repente você encontra pessoas que fazem coisas parecidas com o que você faz. Mas nunca, jamais você vai encontrar alguém que faça como você. Nunca, de forma alguma, você vai encontrar pessoas que possam se igualar a você. E eu espero que com o exemplo dessas mulheres nessa semana, você se inspire a ser melhor, a sua melhor versão. Se inspire a ser a cada dia uma mulher de sucesso, uma dona de sucesso, dona da sua vida, dona da sua história. Sabe aquela história de dizer assim, não aconteceu porque Deus não permitiu, não aconteceu porque não era vontade de Deus? Eu acredito na vontade permissiva de Deus. Eu acredito que aquilo que nasce nos nossos corações veio dele. Porque nós, de nós mesmos, não temos boas ideias. Nós, de nós mesmos, não ajudamos o próximo. Então, por que você teria uma grande ideia, você teria um plano para melhorar a sua vida e a vida de pessoas e não seria permissão de Deus? Então deixe de dar desculpas, e pior do que dar desculpas é ainda usar o nome de Deus para isso, para não fazer. Não se permita, se dar essa desculpa, não se permita falhar. E sabe quando eu digo que uma mulher de sucesso falha? Quando ela não dá o primeiro passo, quando ela não faz o que precisa ser feito, quando ela não completa aquilo que precisa ser completado. Porque dar o primeiro passo, ter uma boa ideia, às vezes você até tem. Mas eu preciso que você dê o primeiro passo, tenha uma boa ideia, execute essa ideia. Fazer listas, colocar no papel, fazer um planejamento é o primeiro passo. Mas se você não executar, se você não colocar tudo ali em ação, você vai continuar com sonhos, e sonhos não trazem resultados. O sonho é aquilo que você começa a pensar, começa a querer. Mas nós não somos mulheres que sonham, nós sonhamos sim, nós queremos sim, nós planejamos sim, mas principalmente nós realizamos esses sonhos. Nós vamos sim conquistar aquilo que nós almejamos no tempo que nós almejamos. Eu sou Marjorie Barbosa, criadora do programa Eu e Minha Casa Organizada. E eu tenho visto e vivido tanto os meus resultados como os resultados das minhas alunas e das mentoradas. Faz toda a diferença quando você tem alguém, que te acompanhe, quando você é acompanhada por alguém. Não tenha medo de investir nesse programa, de investir nesse momento, porque às vezes a gente tem medo desse investimento. A gente tem medo de colocar ali o nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso dinheiro. Porém, aquilo que você coloca atenção, cresce. Aquilo que você investe seu tempo e seu dinheiro, cresce. E muitas das vezes, você fica tanto tempo envolvida com dicas, pode fazer assim, faça assim, 4 dicas para isso e aquilo, e você perde tempo. Então escolha, o que você vai fazer, aonde você vai romper, vai lá e faz.
vai lá e acontece. A história dessas mulheres vai estar apenas no canal do YouTube. Hoje a gente vai falar da Hillary Clinton. Eu acredito, gente, eu não sou uma mulher que gosta de política. Eu não sou realmente muito ligada em política. Mas essa é uma candidata que eu acompanho. Ela se supera como mulher, como esposa, como candidata, como uma mulher de sucesso. E ela faz de uma forma que eu olho, por mais que eu pense, eu não consigo entender como que ela consegue ser e fazer tudo que ela faz. Se vocês puderem, depois, né, do que eu vou ler aqui, pesquise mais sobre ela. Pesquise mais, veja mais, não pela mulher política, apesar de que eu acho, né, que realmente nós somos políticas, sim. Nós temos que ser democratas, sim. Nós temos que ser embaixatrizes, nós temos que ser ali politicamente corretas. Mas no caso dela, ela lida o tempo todo com o imprevisível. Ela é uma mulher que nós podemos dizer que ela é flexível. Ela, de um modo geral, eu acho incrível. Ela nasceu em 1947, ainda viva. Vocês conseguem imaginar uma mulher na política da maior potência? Uma mulher que literalmente sempre lutou e conquistou. Ah, ela ainda não é presidente. Ainda. Eu não sei se ela vai ser. Eu não sei, né, a quantas andam a política lá. Mas, olha uma frase que ela disse. Sempre temos de estar abertas para novos modos de difundir as nossas ideias. Talvez assim sejamos mais bem compreendidas. Você sabe passar a sua ideia? Você sabe mesmo falar aquilo que você quer falar e ter certeza que as pessoas entendem o que você está falando? Eu já tive essa dificuldade. Era muito difícil para mim o simples fato de apresentar o que eu faço. O simples fato de falar para as mulheres assim, eu te ajudo a ter uma carreira de sucesso, a ser dona da sua casa, a transformar a sua casa em casa acolhedora e sair do caos, daquela rotina, né, bagunçada. Porque acredita em mim, o fato de você não ter uma rotina doméstica não quer dizer que você não tenha uma rotina. Você tem uma rotina bagunçada, mas é uma rotina. Então eu ajudo mulheres a sair desse caos. Você tem ideia de como era difícil para mim chegar para algumas mulheres e falar assim, olha, eu sou criadora do programa Eu e Minha Casa Organizada e eu posso te ajudar? Então, essa frase dela sobre difundir as nossas ideias e sobre aprender a ser mais bem compreendida, eu acho que cabe para cada uma de nós, independente de qual área você trabalha. Por quê? Você imagina, eu acredito, que as pessoas sabem exatamente o que você faz e o quanto você pode ajudá-las. Mas as pessoas não compreendem isso da mesma forma que você. Minha filha sempre diz, a minha lógica não é a lógica de ninguém. As pessoas não entendem o que eu acho tão simples. O óbvio não é óbvio. O que é muito simples para você, para outra pessoa, é um desafio incrível, tremendo. Então, eu quero que vocês vão lá no canal, assistam o vídeo até o final e vejam a história dessa mulher. Vejam um pouquinho, mas acompanhem essa história. Eu acredito sim que você vai saber lidar com imprevistos depois que você vê a história dela. Você vai entender o que é ser uma esposa, realmente uma esposa direcionada, focada e que tem os seus objetivos e que tem certeza de onde quer chegar e por que quer chegar. Supérfluos, imprevistos, desafios, circunstâncias, elas não te param, a menos que você... O livro Mulheres de Sucesso, de Steph Marker, conta os segredos das mulheres que fizeram história. Esse livro foi escrito há 20 anos. E dentro dessa série de mulheres que ela escolheu para escrever, eu escolhi 5. Apenas 5 para nos inspirar. E hoje nós vamos começar com Hillary Clinton. Uma mulher incrível, uma mulher que tem realmente inspirado mulheres
e realmente tem nos dado uma nova visão em relação ao que é ser esposa, mulher, ser flexível, lidando com o imprevisível. Eu vou fazer a narração na íntegra. Espero que vocês prestem muita atenção e gostem, de cada uma das histórias. Acontecimentos em nossas vidas que jamais esqueceremos. E não falo aqui de fatos extremamente significativos, como o dia do casamento, do nascimento dos filhos, do primeiro dia de trabalho, enfim, dos chamados grandes momentos da vida. Falo de coisinhas menores que aconteceram em uma época qualquer, mas que entra ano, sai ano, continuam guardadas em um cantinho da nossa memória, sem que saibamos bem o porquê. Quando comecei a pensar em como explicar a importância da flexibilidade para o sucesso da mulher moderna, uma dessas situações corriqueiras saiu lá do meu cantinho e mais uma vez me veio à mente. Aconteceu mais ou menos assim. Em um dos meus treinamentos, de repente me vi frente a frente com uma situação que exigiu muito jogo de cintura, muita flexibilidade. Estava diante de um grupo bem numeroso e no início tudo corria normalmente. Eu representava os temas, conduzia as dinâmicas de grupo, respondia perguntas, enfim, tudo dentro do planejado. De uma hora para outra, no entanto, uma das pessoas que participavam da sessão começou a agir de maneira estranha. O objetivo, notei logo, era arruinar o treinamento me pegando de surpresa. Ora, como poderia esperar que alguém que se inscreveu, pagou, foi até o auditório, enfim, teve todo esse trabalho para chegar lá e jogar tudo fora, não se interessando em aprender nada? Bem, existe mesmo muita gente que corre atrás do fracasso. Pessoas que simplesmente deixam passar todas as oportunidades da vida, basicamente porque ficam preocupadas em atrapalhar o desenvolvimento daqueles que a cercam. Certamente naquele dia eu estava diante de um desses admiradores do fracasso. Hoje até me divirto com isso, mas se tivesse deixado a irritação tomar conta de mim, o sucesso do treinamento passaria a correr grande risco. Percebi, ainda bem que em tempo, que o início de uma situação de conflito rapidamente poderia se transformar numa crise que prejudicaria de maneira injusta todo o grupo de trabalho ali reunido. Diante do imprevisível, senti que teria de ter a flexibilidade necessária para transformar um problema numa situação favorável a mim. Não, definitivamente, brigar não era o caminho. Alterei os rumos do trabalho para diminuir as chances do meu algoz polemizar o tempo todo, e dessa forma consegui trazer o grupo para o meu lado. Afinal, as pessoas estavam ali para aprender. Mostrei isso e ficou óbvio para todo mundo quem era o peixe fora d'água. A avaliação que recebi ao final daquele treinamento foi uma das mais significativas que tive na vida. Veja se concorda comigo. As situações inesperadas fazem as vitórias terem um gostinho ainda mais especial. Apesar disso, vejo a flexibilidade não apenas como a capacidade de encontrar uma segunda opção para a resolução de um problema. Claro, a flexibilidade também é isso, mas não é somente isso. A capacidade de lidar com o imprevisível torna-se fundamental como alavanca para o sucesso, a partir do momento em que você a vê como um estado de espírito, que engloba uma postura, um comportamento mais espontâneo. Na verdade, a flexibilidade de uma pessoa está em sua boa vontade diante dos imprevistos. Nada de chutar o balde, nada de desistir da luta. Tudo bem, nem sempre é simples adaptar-se às novas situações de trabalho ou pressões do ambiente, mas é possível sim assimilar rapidamente mudanças de qualquer natureza, desde que você as encare com naturalidade, sem transformá-las em fantasmas ou monstros que não existem. Vivemos em um mundo ininterruptamente mutável, imprevisível e ambíguo. Concorrência intensa, mudanças rápidas, necessidade de respostas urgentes, tudo é automatizado. É preciso que haja troca constante de dados e informações. Estamos cercadas por exigências cada vez maiores de qualidade e produtividade. Enfim, na prática já estamos há muito tempo no século XXI. É claro que em meio a tudo isso, é mais do que fundamental aprender a identificar e a dimensionar as características, riscos e desafios de sua vida, para poder flexibilizar os planos e processos de trabalho sempre que necessário.
Quero dizer que é preciso criar alternativas de ação para alcançar os objetivos planejados. Baixar a cabeça e seguir em frente, sempre batendo nas mesmas teclas, quase sempre não leva a lugar nenhum. Digo isso porque há uma resistência natural em sair da chamada zona de conforto. Ou seja, é muito mais cômodo nos atermos e insistirmos sempre naquilo que já conhecemos. Cuidado! O comodismo é um adversário perigoso e muito traiçoeiro que mina pouco a pouco nossa vontade de vencer. Na verdade, creio que um dos motivos que fazem com que os comodistas não cheguem ao sucesso é exatamente a incapacidade ou ao menos a falta de vontade de lidar com o imprevisível. Sabe aquelas pessoas que ao constatar que algo de inesperado aconteceu jogam tudo para o alto? Estão por aí, não? Quem não conhece alguém assim? Todas estamos cientes de que a vida não pode mais ser levada com tanta rigidez, seja em casa, no lazer ou no trabalho. Imaginem se Hillary Clinton fosse da presidência dos Estados Unidos em função dos índalos em que se envolveu. É evidente que Bill Clinton escapou de perder o mandato principalmente devido à grande capacidade de Hillary em lidar com o imprevisível. A primeira-dama enfrentou as infidelidades do marido com uma flexibilidade invejável e, contrariando as expectativas, sempre conseguiu transformar os problemas que iam aparecendo em situações favoráveis a ela e até ao marido. Em vez do papel da esposa traída, Hillary encarou cada denúncia contra Bill Clinton como um motivo a mais para não perder a autoestima. Conquistou com isso a admiração geral. Voltando um pouquinho no tempo, descobri que a vida de Hillary sempre foi pautada por objetivos audaciosos. Sua mãe, Dorothy Holden, ensinou a sonhar alto desde cedo. Entre os desejos de Dorothy havia um quase profético. A mãe gostaria de vê-la na presidência da Suprema Corte dos Estados Unidos. Se lembrarmos que Hillary Clinton se tornou a primeira mulher com chance de ganhar a presidência do país e que os historiadores a consideram uma das mais importantes mulheres da vida pública norte-americana, vamos perceber que os sonhos de sua mãe eram até modestos, se comparados aos pontos em que a filha chegou. Hillary Clinton nasceu num subúrbio de Chicago em 1947 e se tornou a 42ª primeira-dama dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro de 1993, quando Bill Clinton assumiu a presidência. Como primeira-dama, seguiu a tradição iniciada por Eleanor Roosevelt, usando sua influência com o objetivo de promover efetivamente mudanças sociais. No meio do caminho, porém, teve de lidar com aquelas inúmeras situações inesperadas a partir das seguidas denúncias contra o marido. No entanto, nem mesmo o famoso caso de acusações sexuais da estagiária Monica Lewinsky conseguiu derrubar Hillary. Decidida, corajosa, sem temer o futuro, ela mesma orientava o marido para atender à imprensa e enfrentar os adversários políticos. Deu certo. Bill Clinton permaneceu no cargo. Deve, e ele certamente sabe disso, muito à capacidade de sua esposa. Realmente não é por sorte que Hillary está no grupo das 100 melhores advogados norte-americanos de todos os tempos, conforme a Revista Nacional de Direito em edições publicadas em 1988 e 91. Essa disposição para entender, aceitar e enfrentar mudanças, situações novas ou diferentes, que Hillary Clinton demonstrou ter de sobra, nada mais é do que o entendimento e a apreciação de perspectivas diferentes, opostas até, sobre um determinado tema, em função do contexto em que ele se encontra. A flexibilidade está em saber como reposicionar sua abordagem e sua maneira de agir. Trata-se de atribuir a si mesma uma mudança de responsabilidades, assimilando a nova situação com interesse e fazendo com que ela acabe por contribuir positivamente para o seu desenvolvimento pessoal ou profissional. Hillary Clinton, por exemplo, não partiu para o divórcio em meio a toda aquela turbulência. Talvez tenha imaginado que a separação poderia significar o fim do marido e o fim dela própria. Negociadora eficaz, não perdeu o foco de vista diante do imprevisível. Na prática, vimos que foi Hillary quem reorientou os planos do casal conforme as exigências do momento, mas sempre baseada em um comportamento franco, sincero e fundamentalmente otimista. Não precisamos e não queremos nenhuma camisa de força para ficar atrapalhando o nosso sucesso.
Quando você sentir a necessidade de reorientar seus planos, pense bem nisso. Você ficará cada vez mais segura, forte e confiante para tomar suas decisões.